salve família, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thierry, tenho 25 anos, sou tatuador aqui em Portugal e eu vim com a minha família e estou aqui para poder trocar uma ideia com vocês sobre a imigração, a tão temida imigração. E como vocês viram aí, família, eu quase fui deportado na imigração. Realmente aconteceu. Se você quer saber como é que aconteceu, como é que funciona lá na imigração, de acordo com a minha experiência, fica comigo nesse vídeo. Então, família, eu quase tive o maior pesadelo da minha vida. Eu quase fui deportado na imigração assim que eu cheguei em Portugal. O que aconteceu? Eu vou explicar tudo para vocês, para não ter dúvidas, e isso também ajudar vocês, tá? E que fique claro que tem gente que chega lá na imigração, eles só pedem para poder abaixar a máscara e já libera, carimbo o passaporte, está tudo certo. Assim que vai acontecer com você, vai dar tudo certo para você que está vindo, tá? O que aconteceu comigo, eu vou falar minha experiência para evitar de acontecer com vocês. Somente isso, tá? Eu vim com a minha família, desci no aeroporto, no Porto mesmo, tá? E saí do avião, passo pela cabinezinha e você já dá de frente com as outras cabines onde ficam os agentes da imigração. E aí tem uma fila grandona e tudo mais, e aí tinha uma fila preferencial. Eu, como estava com a minha esposa e com os meus filhos, passamos pela fila do preferencial, né? Só tinha uma mulher lá na frente e rapidamente ela saiu e foi a nossa vez. Assim chegamos lá, na frente do agente de imigração. Ele já foi pedindo os documentos, foi pedindo a pasta que eu estava com todos os documentos e eu entreguei. Aí ele começou a olhar todos os documentos, estava tudo certo. Passagem de ida e volta, seguro viagem, o passaporte, reserva no hotel, comprovante de que eu paguei a reserva no hotel. Tava tudo certinho para não ter problema nenhum. Daí, família, o que aconteceu? A gente de viagens começou a me perguntar: quantos dias você vai ficar em Portugal? Aí eu falei: 7 dias. Ele falou: tá, mas você vai ficar 10 dias. Eu falei: não, vou ficar 7. Aí ele: rapaz, onde é que você vai ficar esses outros 3 dias? Porque aqui diz que você vai ficar hospedado durante 7 dias. Eu falei: não, eu vou ficar 7 dias somente. Aí ele: mas a sua passagem está para 10 dias. Só que o dedo dele estava em cima da data de voltar. E aí eu até pensei que ele poderia estar me testando, alguma coisa assim, né? E aí ele começou a me perguntar: o que você veio fazer em Portugal? Eu falei: vim a turismo. Ele me perguntou novamente: o que você veio fazer em Portugal? Eu falei: a turismo. Ele começou a me tratar com um tom mais agressivo ainda, me perguntando: o que você veio fazer em Portugal? Novamente respondi que eu vim a turismo. Daí, família, as coisas apertaram. Por dentro, eu tava suando, gelado e tudo mais. Por fora, tentando me manter calmo, né? Mas eu acho que a cara já não convencia tanto. E ele começou a me perguntar com um tom ainda mais agressivo, falando assim: rapaz, de homem para homem, o que você veio fazer em Portugal? Ele me perguntou isso acho que umas 15 vezes e todas as vezes eu respondi que eu vim a turismo. E ele tirou o dedo ali de cima da passagem, realmente eu vi que estava para 10 dias. Daí eu falei com ele: olha, pode ter sido algum erro da agência de viagem ao emitir a passagem, porque eu pedi para 10 dias. E ele falou bem assim: rapaz, onde é que você vai conseguir uma hospedagem de hotel para 3 dias aqui em Portugal em cima da hora? E aí eu falei que eu ia ter que dar um jeito e tudo mais. E ele falou: minha preocupação é com seus filhos, não é com você. Eu quero saber aonde que você vai ficar hospedado. Eu falei que eu ia ficar no hotel, que eu ia entrar em contato com a agência e que eles teriam que resolver porque eu pedi somente para 7 dias. E aí, família, ele pediu para minha esposa poder abaixar a máscara, né? Ela abaixou e ele perguntou: você vai ficar quanto tempo em Portugal? E ela respondeu: 7 dias também, igual tá na passagem. E aí ele carimbou as nossas passagens e aí liberou, né? Mostrou onde é que era a parte lá que eu passava e tudo mais. Eu fiquei com medo, pensando que ainda assim viria algum agente lá da imigração para me levar para a salinha, entendeu? Porque ele fez um interrogatório danado. Agora eu não tô lembrando muito bem assim, mas foi um interrogatório grande, na hora eu tava nervoso, tudo mais, né? Fora que eu desci do avião e aquela pressão no ouvido eu não escutava muito bem, eu fiquei com o ouvido bem pertinho mesmo assim da cabine, apesar de ter uma orelha grande, não escuto muito bem quando sai do avião, né? Tava com aquele meio que entupido no ouvido, né? Enfim, fiquei lá esperando as malas, e aí eu peguei as malas na hora de passar para poder sair do aeroporto, né? Já tinha já uma partezinha com os pessoal assim, que eles vão chamando lá para conferir as malas, para ver essas coisas, e tinha gente que eles deixavam passar. Eu ali ainda assim fiquei com medo, eu falei: eu acho que ele deve ter comunicado alguém, pedido para olhar nossas malas, para ver se tinha coisa somente para viagem ou para poder ficar. E aí passamos direto, né? Descemos lá no aeroporto e pegamos um táxi. E aqui também eu quero dar um alerta para vocês.
O taxista que me trouxe parecia ser muito gente boa, mas era um safado, tá? Desculpa, mas era um safado. Lá, na hora que eu pedi para poder me levar para Guimarães, ele deu acho que umas 5 voltas no mesmo lugar, entendeu? Eu posso não conhecer o lugar, mas se eu vejo uma placa, eu vou passar pela mesma placa 5 vezes, eu vou saber que eu tô passando pelo lugar 5 vezes. E aí ele pegou e levou a gente até o hotel. A viagem deu o dobro do valor do que daria geralmente, né? Conversando com outras pessoas. E aí eles me orientaram o seguinte: quando isso acontecer, você manda parar o táxi, desce, chama a polícia, entendeu? Porque eles não podem fazer dessa forma, entendeu? Não é assim dando volta para poder prolongar e querer aumentar o valor que você vai pagar, né? E aí me orientaram isso. O caso seria melhor eu ter parado, ter chamado a polícia, que eles iam olhar lá no GPS o trajeto que o rapaz fez e tudo mais, e ia ver que estava errado, entendeu? Tratou a gente super bem, deu táxi, conversou e tudo mais, mas eu reparei que fez isso e não foi legal. Enfim, família, estou em Portugal com a minha família, graças a Deus. Isso foi um pouquinho do que eu passei na imigração, tá? Não quer dizer que vai ser dessa forma com você vai dar tudo certo. Pode ter certeza que você vai chegar de boa, tá? Para você que tá vindo, fique tranquilo, tá bom? Mas essa foi um pouquinho da minha experiência na imigração em Portugal. E eu quase fui deportado. Mas Deus sabe de todas as coisas, já coloquei ele à frente de tudo. Os planos dele é melhor do que os meus, né? E aí hoje já estamos aqui, temos a nossa casa com tudo certo. E é isso, família. Para você que está vindo para Portugal, fique tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Obrigado por tudo, obrigado por ver o vídeo. Tamo junto, até o próximo.